gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje vamos falar sobre intercâmbio, um assunto que eu sei que vocês adoram, então vamos lá! Na verdade, hoje eu vou falar de 5 coisas pra você não fazer no seu intercâmbio. Cíntia, não fazer? Não fazer. Primeira coisa pra você não fazer no seu intercâmbio é ficar caçando brasileiro, tá? Intercâmbio não é um jogo de você ficar procurando pessoas, não é um caça brasileiro. Então, por favor, lá não. Fique com brasileiros no Brasil. Mas enquanto você está no seu intercâmbio, fuja de brasileiros. Claro, se você conhecer um brasileiro, não é que você vai despachar e falar: não, eu não quero falar com você, não seja meu amigo. Não é assim também. Mas não é pra você ficar colado com a pessoa o tempo todo. Por quê? Porque vocês vão falar em português o tempo todo. E é muito bom, eu sei desse sentimento, quando você tem um brasileiro, alguém que entende da sua cultura, alguém que entende você em outro país e você quer grudar aquela pessoa e nunca mais soltar. Mas isso vai prejudicar no aprendizado da língua, seja ela qual for, né? Você tá aprendendo inglês, alemão, francês, enfim. Vai prejudicar, porque você vai querer ficar conversando com aquela pessoa o tempo todo. Por quê? Porque ela te entende, sabe? Ela é brasileira assim como você. E é uma coisa que foi ruim pra mim, sabe? Então é uma coisa que eu faria diferente no meu próximo, talvez, intercâmbio. Porém, eu tinha um motivo pra ficar com muitos brasileiros, porque eu fui pelo Ciência Sem Fronteiras. Então nós fomos num grupo de brasileiros, sabe? Então não tinha muito como eu correr deles. O primeiro semestre eu não tive como escolher com quem morar, então eu tive que morar com brasileiros. Depois eu pude escolher se eu ia morar ou não com brasileiros, e aí eu escolhi não morar com brasileiros. Então eu fiz tudo que eu podia, mas mesmo assim eu tinha muito contato com brasileiros. Não que eu achei isso horrível, porque eu tenho amigos até hoje que eu conheci no intercâmbio, mas se eu tivesse menos contato com brasileiros, eu iria falar mais inglês, sabe? Então é bom você não ficar procurando brasileiro o tempo todo. Se puder escolher morar com alguém de lá e não brasileiro, faça isso, tá? Porque muita gente acaba escolhendo morar com brasileiro, mas aí você, né, não tá ali ajudando no aprendizado da língua. Então, não caça brasileiros, por favor. A número 2 tá muito ligada com o número 1, que é você querer viver somente os seus costumes. Eu vejo muita gente que vai fazer intercâmbio, chega lá, quer ficar comendo comida brasileira, chega lá, quer ficar fazendo coisas que brasileiros fazem o tempo todo. E não que eu acho que você tem que abandonar a sua cultura, não, você tem que até mostrar para as pessoas lá a sua cultura, porque isso é legal também, a troca de cultura. Mas, se você tá vivendo aquele momento, viva da maneira que os locais vivem, sabe? Faça atividades, faça programas que eles fazem, coma a comida que eles comem, porque isso vai te trazer uma nova experiência, um novo olhar, sabe, do mundo. Você vai estar muito mais inserida na cultura deles e você vai conseguir ver a maneira que eles pensam, a maneira que eles vivem. Você vai entender de fato, sabe, a cultura daquele local que você tá. Então, se você quer comer uma comida brasileira de vez em quando, tudo bem, não tem problema nenhum, não é ruim. Até mesmo fazer para as pessoas que moram lá, para elas conhecerem, é muito legal. Mas viva também, sabe, a maneira que eles vivem, experimente a cultura do local, porque o intercâmbio, quando você vai para aprender inglês, não é só o fato de aprender inglês, é um pacote, sabe? É assim, um conjunto de coisas. E tá inserido na cultura, sabe? Viver a cultura do país é uma das coisas desse pacote. Então, viva a cultura, sabe? Não queira ficar fazendo só o que você fazia no Brasil. Porque, cara, você vai voltar pro Brasil e você vai continuar fazendo as coisas que as pessoas fazem no Brasil. Então, viva um momento da sua vida diferente, sabe? Aproveite essa experiência. A terceira coisa que você não pode fazer no seu intercâmbio é achar que você vai aprender inglês só com o inglês de rua, tá? Inclusive é uma coisa que muita gente acha, mas você tá completamente enganado. Quando a gente vai pra lá pra estudar inglês, nós temos uma escola de inglês, né? Uma universidade que a gente faz um curso de inglês por, sei lá, 1 mês, 6 meses, 1 ano, sei, enfim. Tem gente que fala assim: ah, não vou ficar indo pra aula sempre, prestando atenção na aula não, porque eu vou aprender inglês de verdade na rua, conversando com um nativo. Sim, também, tá? Mas não é só isso. Então, é importante aprender gramática, é importante aprender estrutura da língua, é importante aprender muita coisa que você não vai aprender no inglês de rua. Você vai saber se comunicar no inglês de rua? Vai, com certeza. Mas você vai falar muita coisa errada, você vai ter uma gramática errada e, sabe, a gente quer ter a língua por completo, sabe? Você não quer falar nós falou, nós vai, entendeu? Não quer falar nós vai em inglês, então na língua que você tá aprendendo. Você quer falar, né, a língua direitinha. Então é importante ir para as aulas, tá, gente? Não é só inglês de rua que vai te ensinar, ou inglês, né, francês, alemão, enfim, qualquer língua que você tá aprendendo. Quarta coisa que você não pode fazer no seu intercâmbio é ter medo de errar, gente. Porque existe de gente que tem medo de errar, e até eu mesmo, no começo do meu intercâmbio, tinha medo de errar e acabava travando e não falando por causa disso. Sim, não faz isso. Por
favor, tá, gente? Vocês estão ali pra errar. A gente vai pro intercâmbio pra errar mesmo. E não ache que você não vai errar. Você vai errar. Uma hora ou outra você vai errar. E é assim que você vai aprender. A gente fala tanto isso, mas mesmo assim a gente acaba errando nesse ponto, que é ter medo de falar a língua que você tá aprendendo, ter medo de se expressar, porque tem medo de errar. Cara, qual o problema de errar? Você não tá fazendo uma prova, você não tá fazendo uma entrevista? Erre mesmo, pra você aprender. Porque toda vez que você errar, alguém vai te corrigir, ou até mesmo você vai perceber depois que você falou aquele negócio errado, porque às vezes a gente sabe, mas na hora de falar, fala errado. Então por isso que é importante falar mesmo e não ter medo de errar, porque é assim que você vai corrigindo a língua, sabe? E as pessoas que estão lá, gente, elas não estão nem aí se você tá errando ou não. Eu sei que quando a gente tá entre brasileiros, a gente tem muito esse medo de errar, porque senão vão rir da gente e tal, blá blá. Mas quando você tá com pessoas de outra cultura, pessoas que não falam a sua língua nativa, elas não tem muito isso de que você vai errar, não existe isso. Você vai errar, ele vai te corrigir, ou então às vezes nem vai te corrigir, só vai te responder mesmo, então não tem problema de errar, gente, nenhum. E a quinta e última coisa, que tá muito assim relacionado com tudo, mas que é você ficar trancado dentro de casa vendo programas brasileiros, coisas em português, gente no YouTube em português o tempo todo. Não tem problema você assistir, não tem problema você ver um programa brasileiro quando você tá no seu intercâmbio, nenhum. Mas o problema é, você só faz isso o dia todo, você não sai pra interagir. E isso é uma coisa que eu aprendi muito errando. Quando eu tava no meu intercâmbio, tinha momentos que eu não tava muito afim e tal, eu só ficava em casa vendo coisa em português e tal. E eu tenho consciência de que eu perdi muitos momentos de aprender porque eu fiquei dentro de casa. É claro que eu não fiz só isso, eu também conheci muita gente, eu falei muito, mas eu poderia ter feito mais, poderia ter ido um pouco mais além. Então, gente, aqui ó, segue a minha dica pra você não errar e depois acabar se arrependendo. Então, todo momento que você tiver, vá pra rua, vai conhecer alguém, vai falar inglês, vai no mercado, sei lá, vai em qualquer lugar. Porque quando você fica dentro de casa vendo coisas, programas brasileiros, você tá meio que jogando seu dinheiro fora, sabe? Você tá lá pagando pra estar num lugar incrível, você tá vivendo uma experiência, entre aspas, porque você não tá vivendo a experiência, entendeu? Você tá dentro de casa fazendo coisas que você faz no Brasil, sabe? Então faça coisas diferentes, vá mesmo pra rua, vá conversar, conhecer gente nova, porque assim também é o melhor jeito de aprender, sabe? Eu sei que tem gente assistindo esse vídeo agora e fica pensando, Cíntia, mas isso é óbvio, né? Isso aí todo mundo sabe que atrapalha no aprendizado e tudo mais. A gente sabe, mas na hora que a gente tá no intercâmbio, a gente acaba fazendo as coisas que não são para ser feitas, entendeu? Então, acontece. Por isso que é bom forçar bastante na cabeça de vocês que não é pra fazer isso, ok? Então é isso, gente. Se gostou, não esquece de deixar o seu like, se inscreve aqui no canal, que temos mais vídeos, quarta-feira, sexta-feira. Então tem vídeo aqui no canal toda segunda, quarta e sexta. E me segue nas redes sociais também, sou Cíntia Sabino em todas elas. Um super beijo, até o próximo vídeo. Tchau!